gosto do programa Coisa de Amigo, o que eu faço é receber as pessoas que adoram os animais de estimação e demonstram isso claramente aí nas câmeras. E outra coisa que é muito importante, a gente sempre está recebendo amigos e nós vamos formar uma grande comunidade, Coisa de Amigo, que adora os animais e que está sempre aqui presente. Por isso não sai daí, porque você faz parte do nosso clube, Coisa de Amigo. Eu estou ao lado de Maurício Varallo, coordenador do site Olhar Animal, que é um site maravilhoso que eu tenho certeza que você aí de casa já conhece. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Estamos aqui hoje para falar sobre as ONGs, né? E fala uma coisa para mim primeiramente, o Olhar Animal, o seu site que você criou, funciona como uma ONG ou não? Sim, a atividade é de uma ONG, né? A gente promove a adoção, promove os eventos de adoção, a gente tem uma série de atividades que são atividades de uma ONG, mas não somos registrados, não somos formalizados como uma ONG. Nós temos voluntários, enfim, o funcionamento é de funcionamento de uma ONG. Hoje em dia o pessoal aí de casa está muitíssimo acostumado assim com a palavra ONG, mas eu queria assim, que você explicasse um pouquinho como funcionam as ONGs dentro assim, do movimento PET, né? Do movimento para os animais. Quantas ONGs existem, por exemplo? Olha, em São Paulo eu estimo que registradas talvez umas 30, alguma coisa em torno disso. Mas há muitos grupos, assim como Olhar Animal, há muitos grupos que não são formalizados. Eu imagino que mais de uma centena atuem em São Paulo, Grande São Paulo, pequenos grupos atuando como ONGs, com voluntários, com atividades regulares, né? Então, é muita gente, tem bastante gente atuando pelos animais. Na verdade, né, Maurício, assim, o pessoal aí de casa, muitas mulheres, normalmente tem mais mulheres do que homens. É verdade, né? É verdade. Ela começa assim, pegando os animaizinhos na rua e acaba virando já o tipo de ONG. A minha pergunta é, qual é a grande diferença entre essas ONGs de resgate, esses abrigos que tem assim, vários animais, para uma ONG de conscientização como a Nina Rosa, por exemplo, e outros que existem? Olha, acho que quase a totalidade dos protetores de animais começou com essa ação de recolher animais, né? Alguns se mantiveram nesse trabalho assistencial, que é importantíssimo, né? É assistência, é ação emergencial em relação ao animal. Você falou então, bem, né? Tá ali o cachorrinho na rua sofrendo, sim, alguém precisa salvar no primeiro momento. Você se sensibiliza-se, né? E a partir dessa ação inicial, que a pessoa começa a se conscientizar sobre o problema dos animais e tal, e acaba fazendo um trabalho mais organizado, mais sistematizado, né? E que acaba resultando na formação das ONGs. Mais uma pergunta aqui. Mas o que você acha? Porque, na verdade, essas ONGs, elas acabam tendo muitas dificuldades, né? A gente sabe que não é fácil, eu recebo vários e-mails, todo mundo precisando de ajuda. Como é o seu olhar em relação a essas ONGs, esses abrigos que cada vez mais se espalham por São Paulo e pelo Brasil? Como que você vê a situação dessas ONGs de resgate? Então, até por essa falta de consciência inicial, as pessoas acabam focando o seu trabalho exclusivamente no recolhimento de animais, né? E isso acaba tomando uma proporção que fica assim, inadministrável, né? Uma quantidade de animais enorme que a pessoa começa a recolher, aí começa a faltar comida, começa a faltar veterinário, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, assim, uma série de dificuldades que surgem para essas pessoas que não têm a consciência sobre como encaminhar, e abrigo não é a solução, né? Mas elas não têm noção de como encaminhar essa questão e acabam assumindo para si uma responsabilidade que não vai dar conta, né? Então, assim, a dificuldade desses grupos normalmente é muito grande, não tem apoio, há uma ilusão muito grande de que eu vou começar a recolher e aí eu vou ter apoio da agropecuária aqui, do pet shop ali, da empresa tal, não vai. Maurício, então, como você estava falando, não é a solução esses abrigos, as pessoas. Lógico que é o primeiro socorro, mas não é a solução. Como você vê? Qual seria a solução do seu ponto de vista? Então, esse primeiro socorro ele tem que ser dado, né? O problema é a forma como ele é dado, né? Esse modelo de abrigo é um modelo usado pela Defesa Animal há muitos anos, há mais de 100 anos, com a fundação da UIPA, a primeira, né? E ele não funciona, né? E essa centralização da assistência não funciona. Isso acarreta, como eu disse, problemas para os animais, pela falta de recursos, problemas para os protetores. Então, a solução quais são? Qual é? É a formação das casas de passagem. Qual é a grande diferença da casa de passagem para essas ONGs de resgate, esses abrigos que já existem aqui espalhados em São Paulo? Fundamentalmente a quantidade de animais, né, que precisa ser uma quantidade administrável. Esse número é um pouco variável, pode ser 10, 15 animais, mas não 50, não
100, não 1000, né? Porque aí não há condições. Essa casa de passagem, pela quantidade de animais, você tem condições de fazer outros trabalhos, como por exemplo trabalho educacional junto à sua comunidade, você tem tempo para isso, fazer outros trabalhos essenciais. Você tem uma assistência veterinária, você pode dar uma assistência veterinária adequada. Então a quantidade de animais reduzida te permite uma série de ações que num abrigo não é possível, né? Eu recebo... Só fica amontoando os cachorrinhos. Viram depósitos de animais, né? Você tem uma atenção e um contato com esse animal que num abrigo com 100, 200 animais você não tem. Então a diferença é a relação com o animal. É a qualidade que ele vai ter de vida mesmo dentro desse espaço, porque ele também não vai ter nenhum probleminha psicológico, ele vai se sentir acarinhado até ele ser encaminhado para um novo lar, não é verdade? É economicamente viável e que não é, os abrigos não são e acabam, né, isso acaba resultando em muitos sofrimento para o animal e para o protetor de animal. Maurício, uma coisa muito importante que é a conscientização das pessoas em relação aos animais, né? Isso é a coisa mais fundamental. Explica aqui pra gente qual é a grande função dessas ONGs de conscientização. Como você enxerga? Ainda são poucas, né? O foco principal continua sendo a assistência ao animal, mas assim, se a proteção animal quer resolver esse problema, vai ter que focar em algum momento na educação. É a partir da educação de valores, da educação para a guarda responsável, que a gente vai atacar o problema e não a doença, digamos, e não a febre, que é o que a gente ataca quando faz o trabalho assistencial, a promoção de adoção. Então, o trabalho de conscientização é você realmente atacar estruturalmente o problema. A causa, né? Porque o efeito a gente já está vendo nas ruas, os cãezinhos abandonados, né? Esse é o grande efeito do grande abandono, mas a causa realmente a gente tem que atacar conscientizando as pessoas. E como é feito? Como você vê? Feito onde? Em televisão, em colégio, de uma maneira mais nos maciça. Ambientes comunitários, né? E principalmente através dos veículos de comunicação. Né? Coisa de amigo não deixa de ser, porque nós estamos o tempo inteiro aqui levando um pouco mais de consciência das pessoas. Veículos de comunicação e os programas como Coisa de Amigo são fundamentais para cumprir esse papel, para levar essa informação ao público, né, sobre os cuidados que deve se ter em relação ao animal e o valor que se deve dar ao animal, né. Mais uma vez parabenizo o programa por sempre estar levando esse tipo de informação ao público, é fundamental. Eu acho que quem se importa com os animais realmente fica muito satisfeito de ver o que é produzido aqui pelo programa Coisa de Amigo. Ai, obrigada. Você que é um grande companheiro e amigo. Muito obrigada.